Gente, a diretoria da ProSoja Brasil esteve com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e para saber o resultado desse encontro, nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio agora com o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso canal. A gente que agradece essa oportunidade, Valteiro, estar mais uma vez aqui, levando essas informações, especialmente ao produtor rural, logicamente, mas para toda a sociedade do modo geral. Eu estava ontem junto com o Galvão lá na CNA, nesse encontro lá, agenda da CNA para o Legislativo. O ministro estava lá e anunciou que na semana que vem tem uma reunião do Conselho Monetário, é isso mesmo? E aí parece que está tudo encaminhado para a prorrogação da dívida, é isso mesmo? Bom, Valteiro, o que nós levamos praticamente ao ministro? Foram vários itens, mas o primeiro item especialmente é a crise hoje que o setor, enfim, o produtor rural está enfrentando. Tivemos uma quebra de safra muito grande, praticamente em todos os estados, com exceção do Rio Grande do Sul, que vai estar colhendo uma safra melhor. São 3 anos seguidos de safra ruim, essa safra promete ser bem melhor, mas não vai ser a esperada também. Anunciado, pode ter certeza, tem muito problema de doença, principalmente a ferrugem asiática tomada conta das lavouras. Nós levamos essa preocupação, quebra de safra, com preços baixos. Eu não vi historicamente nunca acontecer. E leva o produtor rural numa dificuldade muito grande para poder cumprir, Valteiro, com as suas obrigações. O que é que nós pedimos ao ministro? Que se alongue rapidamente, se dê um prazo novo aos custeios agrícolas, esses que vencem agora, começam a vencer no final de março, e depois a gente trabalhar um alongamento da dívida para aqueles que realmente se necessitam. E principalmente também para os investimentos feitos em máquinas agrícolas, implementos, enfim, que se jogue para a última parcela. O que eles nos trouxeram sobre os investimentos? Para quem tem ainda poucas parcelas para pagar 2 ou 3 parcelas, jogaria uma para o final. Para quem teria mais parcelas, lá 7, 8 parcelas, diluiria no meio do processo. Ajuda com certeza absoluta. E ele, dentro dessa promessa, dentro dessa reunião também que vai existir na semana que vem, ele nos promete até o final do mês, olha que está bem pertinho, só temos 10 dias, né? 21 para 31. A gente quer acreditar e vamos torcer para que seja verdade, que realmente se dê esse alongamento para se buscar uma solução. Porque se o produtor for para inadimplência, você sabe que barra tudo e qualquer tipo de negociação. Infelizmente, nas situações passadas, 85, 95, 2005, que tivemos grandes crises no setor, sempre se esperou se instalar a crise para resolver o problema. Então, eles nos prometeram que vão resolver o problema antes de instalar a crise. Vamos acreditar e vamos torcer que seja verdade. Bom, já tem um cálculo aí, Galvão, com relação à perda, porque a Conab está estimando perda da safra, contando tudo aí na faixa de 7,5%, isso vai depender de cada estado? A Conab está anunciando ainda suas 146, quase 147 milhões. A gente, nos levantamentos que fizemos, por isso que tem muita soja a ser colhida no país, praticamente 40%, tem problemas em todos os estados praticamente. Acreditamos que a Bahia ainda vai ser o estado que vai ter a melhor média, mas muito abaixo daquela do ano passado. Deve ter lá de 7% a 10% de quebra, mas já temos relatos que na Bahia também, grande parte da região já tem mais de 15 dias que não chove e tem muita soja aí no enchimento de grão. Está aí ainda que precisa de muita umidade e pode ter problemas maiores lá. Outros estados têm problema bastante, como eu falei, a ferrugem asiática, a região mais fria do estado do Paraná, do estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que mal começou a colheita, a gente vê dentro disso uma possibilidade de uma quebra muito grande. Nós passamos já por essa severidade de ataque de ferrugem asiática no Mato Grosso, aqui em Goiás, outros estados, a quebra é muito grande. É muito grande, Valteiro. Então, a gente tem essa preocupação e acreditamos. Mas ainda não fechou esses dados ainda? Não se fechou, mas porque mal iniciou a safra no Rio Grande do Sul. É o segundo estado maior produtor do país. Mato Grosso, depois vem o Rio Grande do Sul. Uma previsão de 22 milhões de toneladas anunciada, uns até um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas o que a gente percebe é que vai ter uma quebra considerada em cima dessas 22 milhões de toneladas. E acreditamos aí que o Brasil não feche fora dessas 135 milhões de toneladas em torno disso. Então, a gente tem aí essa preocupação. Graças a Deus, o mercado começou a mexer, deu uma alterada nos preços também. Verdade. E vamos esperar que realmente aquele produtor que colheu dentro da normalidade, o mercado melhorando os preços, ele não vai precisar alongamento de dívida. A quanto, quanto, hein? Hoje depende da região. Se oferece de 110, 105, 108, até 115 reais em alguns lugares já, um pouco mais. O próprio Rio Grande do Sul, hoje, a gente já viu aí que bateu casa até acima de 115 reais a soja. Então, deu uma reagida. Então, esperamos que aquele produtor que colheu dentro da normalidade não precise do alongamento de dívida, mas ele não pode vender a safra agora.
Por isso que precisa momentaneamente o alongamento para se pagar, vamos dizer, daqui 6 meses, que a gente pediu uma extensão rápida para não ficar inadimplente. Esse vai conseguir pagar, que deve melhorar o preço da soja. Aquele que colheu mal, que teve frustração de safra e está com frustração de preço, não tem outra saída a não ser fazer aí um planejamento mais alongado. Mas a grande preocupação, Valtênio, são os bancos, aonde não se tem, dizer, esse dinheiro público, vamos dizer, do Plano Safra. Que também a gente está pedindo a compreensão, a intervenção do próprio Ministério, do Governo Federal, para que se alongue junto e se dê essa chance ao produtor e não deixar ele inadimplente, que com certeza ele vai pagar, porque você tem uma coisa que o produtor preza, a grande maioria é pagar suas contas com certeza e com pontualidade. Agora, no momento desses, fica difícil. Calvão, você estava lá ontem e você viu uma discussão sobre a questão do seguro, o seguro agrícola. Então, foi falado lá de uma fórmula que seria tirar uma parte do Proagro e jogar para o seguro da agricultura maior, da agricultura de grande escala. Parece que esse problema vem de longe, a Tereza Cristina também falou. O que você achou dessa ideia? Olha, a questão do seguro já se discute muito há muitos anos. Uma coisa é certeza, esse modelo que está aí não pode mais continuar. Já se falou de se criar um fundo, inclusive, para isso tudo também. A Tereza também falou isso, uma coisa privada, né? Maior, uma coisa privada, você vai lá tirar vamos dizer, um pouquinho de cada um e você fazer um fundo nesse sentido. Dava ter 3 bi, pelo menos, né? O que é muito pedindo. Pouco. É muito pouco. A nível de Brasília é muito pouco. Veja que os Estados Unidos, só de subvenção, tem em torno de 8 bilhões de dólares. São 40 bilhões de reais. Eles produzem o dobro que nós, um pouquinho mais que o dobro que nós no contexto geral. Quer dizer que nós temos aí sempre falando de 1 bilhão para 40 bilhões que tem lá e eles produzem o dobro. Quer dizer que nós precisaríamos aqui, na verdade, ter no mínimo de 10 a 15 bilhões. O país é muito grande. O que nós temos ainda para crescer, para poder expandir, nós podemos ultrapassar os norte-americanos. Nós temos área para isso. Agora, esses níveis de seguro, nós não vamos conseguir atender o produtor em questões de crise climática. E quando vem a crise climática com preço, você veja que a coisa fica muito pior, né, Valtênio? Então, a gente espera que realmente a gente consiga chegar em negociações aonde, quando tem esse problema com o produtor, ele não tenha que alongar dívida e que tenha um seguro que realmente consiga pagar o custo de produção. Porque esse atual seguro, infelizmente, não paga nem o custo, dos insumos. Imagina da despesa da propriedade, imagina dos investimentos que o produtor tem. Acho difícil chegar em 15, mas... Não. Se dobrasse, triplicasse, que seria o bom, já eu falo que seria uma necessidade. Agora, é a fórmula que eu estou perguntando para você, essa do Proagro, que tem 10 bi, eu nem sabia que era tanto. E o ministro até falou nada contra o pequeno, mas fazer uma fórmula aí de tirar 2 do Proagro, mais 1 que o governo já dá todo ano, aí eu tentou dar esse ano passado, não conseguiu, faria 3. Melhora muito em relação aos valores que a gente tem aí e sempre com dificuldade de se chegar nesse volume. Você anuncia um bi, depois veio mais um pouco, daqui a pouco você viu nem o bi deu. Então, se vier do Proagro, aonde vier, a gente tem que achar imoderadamente uma solução. Quando eu falei em 15 bilhões, logicamente seria uma necessidade por tamanho da nossa safra. Agora, logicamente, que você conseguindo dobrar ou triplicar ele, chegar nesses 3 bilhões, com certeza ele vem melhorar. Agora, tem que ser colocado também, vamos falar aqui, uma honestidade em todo mundo. Sabemos que tem muita fraude em cima dos próprios Pronaf, em cima do que tem aí desse seguro. Esse ano, essa safra atual, por exemplo, já foi dada uma cortada grande e tem uma reclamação porque aconteceu sinistro, sim, com o próprio trigo agora, no inverno, a colheita de inverno passada, do ano passado. Então, nós temos que olhar para esse lado. Nós não defendemos nada de errado dentro desse contexto. Se o produtor tiver envolvido em alguma fraude junto com a área de pesquisa, com o financeiro, ou junto até com o escritório de planejamento, nós defendemos que seja preso quem fizer as coisas erradas. Agora, nós precisamos resolver, não podemos aceitar o produtor sério que se endivida por um problema climático, continue se endividando e passando anos e anos tentando pagar uma conta de um fator climático que levou ele ao atrapalho. Não foi nada de pessoal dele. Então, nós temos que trabalhar para esses produtores aí não ficarem anos pagando uma crise climática ou de preço por conta de ter fraudes ou ter isso ou ter aquilo. Nós precisamos do seguro que vai realmente para aquele produtor que foi atingido por problemas ou de preço
ou climático. E esse ano nós temos os dois, uma grande parte do produtor. Fator de quebra de safra por problema climático e também de preços. Então, Antônio Galvão, aqui o nosso presidente da ProSoja Brasil, na expectativa aí da decisão até o final desse mês do Conselho Monetário Nacional para poder alongar a dívida aí dos produtores que tiveram perdas e o conselho dele para o produtor segurar um pouquinho a soja. Com certeza a gente continua falando isso ao produtor, o mercado está reagindo, as empresas estão demandando, estão buscando compra, tenta segurar, vai vendendo conforme necessita. Cumpra com os compromissos, sem dúvida nenhuma, né, Valteno? Porque nós precisamos, no nosso segmento, ter lucro. Agora, em anos ruins, aceitamos até você empatar dinheiro. Mas tirar o dinheiro do bolso, Valteno, fica muito difícil. Ninguém rasga dinheiro, Galvão. Esperamos que não fiquem narrativas novamente aí, dizer essas propostas e que realmente elas se concluam até o final do mês e depois se busca a solução definitiva, com certeza. Está tudo gravado lá ontem. O ministro falou, vamos acompanhar, acreditar nele. Tomara que tudo aconteça de bom. Obrigado. Com certeza. Obrigado, Valteno. Até mais, gente.